Chega mais, nação, vamos reagir aqui agora. A mídia esportiva rasgando elogios ao nosso Flamengo após vencer, amassar, atropelar o Fluminense com 2 golaços de Pedro. Os créditos na descrição para a linha de passe e ESPN. Se você não, convido que você se inscreva, ative as notificações, curta esse vídeo para não perder nada sobre o nosso Flamengo. Dito isso, vamos para os melhores momentos da vitória do Flamengo, que é segundo colocado no Brasileirão. Agora mesmo no Mundial, o Arrascaeta tem dificuldade de receber a bola de costas. Ele não consegue proteger tanto a bola. E aí o Pedro, ele tem se deslocado mais pelo campo, porque essa função mudou. No 4-4-2, muitas vezes ali, às vezes, né? Com a posse da bola, o Pedro baixa para fazer esse pivô e ele tem qualidade. Tanto que a bola que ele dá pro Plata é sacanagem. A pifada que ele dá ali de 3 dedos. Mas o Arrascaeta que é o cara que passa a vir por trás. Então eu acredito que também ele começa a participar um pouco mais do jogo. E isso vai dando cancha pro cara também, né? Ó, não tô lá tão isolado, pego 2, 3 vezes na bola só. Porque muitas vezes que o Pedro pegava na bola, ele já pegava a bola e chutava. Já pegava a bola e chutava pra tentar definir logo o lance, pra mostrar que tô aqui pra fazer o gol e a bola tem que chegar um pouco mais. E agora ele tem participado um pouco mais das dinâmicas do jogo. Então não fica tão isolado e recebendo poucas vezes a posse da bola. A ideia inicial de jogo do Jardim hoje é um jogo que em alguns momentos muitos pensariam, não é pro Pedro, que é de pressionar, se movimentar, sair rápido, acelerar. Tecnicamente não, o Pedro não funciona pra isso. E hoje ele encaixa bem. Eu acho que esse é o ponto. O primeiro gol tem o brilhantismo do Pedro, mas esse gol só acontece pela postura do Flamengo, de marcar alto. E isso a gente viu muito nos melhores jogos do Cruzeiro com o Jardim no ano passado, que era um começo muito forte para abrir o placar muito cedo e a partir do 1-0, quem controla o ritmo do jogo sou eu, baixando ou subindo. E como o Flamengo conseguiu encurtar o espaço, qualquer liberdade que o Fluminense pudesse ter no primeiro tempo, isso foi muito importante para o Flamengo construir a vantagem de 2-0. E o Fluminense que perdeu o Lúcio Acosta, perdeu não só um jogador técnico, porque técnico como o Acosta o Ganso também é, mas o Acosta dá uma dinâmica de jogo que o Ganso não deu. O Flamengo lê bem isso, Zupa, pra mim, porque o lance do Acosta, ele é no início. 10 minutos antes do gol. Mas é muito no início do jogo. E o Flamengo é aquela do adversário, balançou, ele foi pro corner e ele começou a sufocar, porque, obviamente, a ideia de jogo, e o Zubeldia fala isso, a ideia de jogo com o Lúcio Acosta é uma, ideia de jogo do Ganso é outra. O Flamengo vai pro sufoco do tipo, não vou deixar nem você voltar pro jogo. E o Ganso conseguiu se aproximar da área. O Ganso é um cara que trabalha mais inteligente. Por que foi o Ganso não sabe? É isso que eu ia falar. Quando eu vejo o Zubeldia dando a entrevista que deu, eu acho que, obviamente, ele não vai falar isso, porque ele não vai personificar num jogador, mas eu acho que ele pensa, quando ele fala a responsabilidade é minha e tal, eu acho que ele pensa muito nisso. Por que eu não coloquei o Savarino em vez do Ganso no momento do Lúcio Acosta? Mas você sabia, Jean, sabe uma coisa que eu fiquei assim, assistindo, que eu fiquei pensando? Não me parece algo de, é mais fácil comentar agora, porque isso inclusive a gente comentava na redação antes. O Ganso não vem numa boa temporada, e o Savarino está presente em algum dos bons momentos do Fluminense. Então, assim, jogando eu já fiquei pensando. E a gente não acompanha treino e nem sempre consegue saber de tudo. Será que o Savarino não tinha condição de 80 minutos? Será que... Porque a escolha pelo Ganso, ela me parece até muito pouco... Foi surpreendente. Ela foge muito... Exato, ela é surpreendente. Ela foge muito do que deveria ser pelo que é o ano do Ganso até aqui. Pra gente aqui não ficaria nem dúvida, né? Com todo respeito, óbvio, ao trabalho, claro, quem é o treinador, mas o treinador é um baita trabalho. Entra depois. É um baita de um trabalho, exatamente. Mas mesmo tendo um baita de um trabalho, a gente às vezes... E ele já começou com Serna e Canóbio, porque Serna e Canóbio vão te ajudar na frente e vão recompor também. O Savarino vai recompor menos. Talvez com o Savarino no lugar do Acosta, o Fluminense teria mais dinâmica, mas teria menos pensamento com essa bola. Talvez com o Ganso, a mobilidade, né? Com o Ganso ele tentou manter um pouco mais de controle de ritmo, mas o Ganso entrou numa outra rotação. O Ganso foi encontrar espaço para jogar numa meia direita, próxima à linha lateral, atrasado, na faixa intermediária, muito distante, e aí o Fluminense ficou descompactado ofensivamente, sem essa ligação, e ficou mais fácil pro Flamengo controlar. Ele melhorou quando ele baixou também. Exato. Quando ele baixa para 8. Quando ele baixa ali para segundo volante na teoria, o Ganso começou a jogar. E vendo como o Flamengo estava jogando, a intensidade, a dinâmica, parecia realmente menos um jogo para o Ganso, né? Pelo espaço que o Flamengo não estava dando. Agora, também é bom lembrar que a substituição acontece com 5 minutos de jogo. E muitas vezes você tem essa pressão, você tem essa mordida ali, aquela gana por 5, 10 minutos e depois o time baixa. Agora, não foi isso que a gente viu, né? A gente viu um Flamengo... Eu até discordo do Jardim quando ele fala que o gol saiu, o gol Geringonça saiu no momento em que só o Flamengo... Porque, na verdade, o Flamengo foi muito superior
por 3/4 do jogo. Sim, muito superior. muito, 3/4. muito. E o Fluminense foi superior ali no último quarto do jogo, né? Agora, no momento em que sai o gol, o Fluminense já estava atacando, já estava pressionando, e justamente por conta das duas mudanças, né? Porque Essa é uma análise puramente simplista do lance. Onde o Alexandre falha, Exato. mas o lance está Fluminense dentro era de um melhor. contexto do jogo e naquele recorte. naquele do Fluminense. momento o Fluminense era melhor. Desde que o Savarino entrou na partida, eu tinha até anotado aqui, foi 65. Deixa eu só ver com certeza aqui, mas acredito que tenha sido 65, se eu não tiver falha. É isso aí, 65 no lugar do Martinelli. O Fluminense começou a conseguir empurrar o Flamengo para trás, né? Aí a desgaste de alguns jogadores. O Paquetá para mim fez um ótimo jogo, fez uma ótima partida de fato, até depois ali, né, entrando na mente, teve uma hora que ele e o Ganso ficaram discutindo, teve aquele passe lá bonito que ele deu também, enfim, mas ele participando muito mais do jogo centralizado, para mim não tem discussão. O Paquetá participa muito mais no jogo quando ele tá ali de 8, né, enfim, na função centralizada do que aberto, mas ao meu ver ele cansa. E aí o Fluminense vai naquela empolgação, só que começa a ter um pouco mais de espaço à frente da área. Acho que esse foi o ponto principal. A frente da área do Flamengo ficou meio que desocupada, e aí o Fluminense começou a conseguir girar o jogo, e aí o Savarino, que aí entra mais ainda a discussão do porquê não o Savarino no início, porque o Savarino foi fazendo justamente essa função ali, da meia pra dentro, conseguindo circular nas costas dos volantes e conseguindo fazer todo mundo jogar. Aí era a bola no Castilho, era a bola nos pontas, enfim, todo mundo conseguiu circular por ali. O cenário era um pouco diferente, porque eu entendo, porque o Fluminense estabelecido no campo de defesa do Flamengo, o Savarino jogando. Mas até pro cenário do início do jogo, que era o Fluminense tendo que sair da pressão e a dinâmica, o Savarino te dá muito mais dinâmica. Ele não te dá só a criação. Parecia você tá uma escolha melhor, então, por assim, vários motivos. Nas Até duas por ser situações melhor, era a sem melhor dúvida. opção. E aí fica essa dúvida do porquê o Zubeldia, e acho que é o que vocês falaram. Ele não vai chegar ali e falar, eu errei, eu tinha que ter colocado outro jogador, servir a cabeça ali do Ganso a bandeja, mas ele poderia entregar o Fluminense precisava, tanto no primeiro tempo como depois ali no segundo tempo. Para mim é o grande questionamento desse Fla-Flu. Como é que vai ficar conhecido o Fla-Flu? Mas para além disso, por que Ganso e não Mas para além Savarino? disso, o Flamengo não é melhor só porque o Ganso entrou. O Flamengo é melhor porque antes disso ele já se sufocava. Já tinha entendido qual era a ideia. O Fluminense entra numa rotaçãozinha abaixo para um clássico desse tamanho. Agora, dá para destacar, a gente falou aqui alguns nomes já, falar individualmente aí de Samuel Lino. Sim, muito. Né? Porque quando a gente, que eu disse aqui, né? Flamengo, até a hora que o Fluminense começa a rodar ali a área e sai o gol, Sim. Para mim, tinha sido a melhor exibição do Flamengo sob o comando do Leonardo Jardim. Né? E até, talvez esse ano, hein? Talvez Não esse deixa ano. de ser, porque o Talvez clássico esse ano. tem disso, do outro time, que é um Exatamente. time grande, também ter Porque momentos quando a gente melhores. fala, clássico não tem jogo e tá aquela conversa, tem jogo sim, ó. Teve um Flamengo dominante boa parte do jogo. Mas isso se deve muito, eu queria ver de vocês, pensando pelo Zupa, a atuações individuais também muito acima do que a gente estava vendo. Samuel Lino, por exemplo, quando foi a última vez que a gente viu ele atuando assim? Paquetá pra mim. Paquetá hoje. Mas aí grande aquela atuação. questão. Pedro, muito É bem. o coletivo que influencia mais é. individual ou individual que, quando tá pra todo gente mundo bem, o analisar. coletivo fica mais forte. As duas coisas. O Plata, Queria por fazer exemplo. propaganda da bola. Bolacha, não biscoito. Bolacha, não biscoito. O Plata, por exemplo. Plata é bem Vocês lembrado estão de também. brincadeira. Que mesmo com Eu não vou toda, entrar nessa discussão. Tô de com brincadeira. todos os contextos Tá de brincadeira. que cercam a questão do Gonçalo Plata, dentro de campo, fora de campo. Tecnicamente, o Plata é um cara que, na hora H, toma muita decisão errada. Mas o que ele corre, e nesse jogo que o Flamengo fez, de encurtar o espaço do Fluminense, de botar intensidade desde o princípio, ele foi um corredor muito forte pela direita, com o Lino desequilibrando mais pela esquerda, mas o Plata sendo um cara importante pela direita. Então, acho que dentro desse olhar, a semana do Flamengo foi muito bem gerida pelo Jardim. Ele escolheu os melhores jogadores para a proposta do jogo de Cusco, que era um jogo mais físico no meio-campo e mais vertical na hora de definir, com o Bruno Henrique definindo bem, com o Plata jogando na esquerda, definindo bem também, com o Paquetá de 10 para dar uma bola um pouco mais longa, para ter o chute de entrada da área. E hoje escolheu os melhores jogadores tecnicamente e que fisicamente também estavam os mais frescos para fazer o jogo dominante que o Flamengo fez. Então, acho que o grande vencedor da semana é o Leonardo Jardim. Ele fez escolhas muito boas para os dois jogos e, através dessas escolhas, o Flamengo foi exatamente o time que deveria ser. Não foram escolhas Na óbvias. altitude Isso de que eu gosto Cusco mais. e hoje dominante, especialmente no primeiro tempo no Maracanã. Eu acho muito isso, porque por que você tem tanto Paquetá ali, quando você perguntou, William?
Porque o Paquetá tinha todo esse debate. Mas o Paquetá não tem que vir de beirada, como viu o Felipe Luiz, tem que vir como um 10 centralizado. Então talvez ele vai bater com o Arrascaeta, vai ser um ou outro. Não, mas quando ele tá na base, quase que alinhado ele com o primeiro... Hoje foi diferente. Sim. Hoje ele joga o campo inteiro. Ele baixa, como disse Jailson, ele baixa pra sair, ele chega para finalizar, ele chega pela esquerda para associar com o Nino, ele chega com a direita para distribuir, e ele não é exatamente um cara nem alinhado e nem próximo do Arrascaeta. O Arrascaeta é um cara mais à frente do meio e sem bola. Em muitos momentos o Everson é o primeiro cara de meio campo. Então, você começa a ter uma outra solução diferente das 3 anteriores apontadas para o Paquetá. E ele vai bem. Porque toda a dinâmica de primeiro tempo, para mim, a associação com o Nino é explorado, mas era uma faixa de campo. Outros jogadores bem, o Pedro na faixa de campo. O Paquetá, em todos os setores do campo, ele vai bem no primeiro tempo. E ele que vai dando dinâmica do Flamengo no primeiro tempo. Isso eu gostei bastante. E eu tenho algumas questões com o Paquetá pressionando, que eu acho que ele chega muito mais, às vezes, ali num bote faltoso de parar jogar. Hoje não. E hoje eu gostei de como ele estava pressionando sem necessariamente dar esse bote faltoso, ocupando muito bem. Ele erra muito, né? Exatamente. E eu gostei, então, porque ele vai bem no que ele se propõe a fazer em todos os momentos do jogo, ele, o Paquetá, no primeiro tempo, principalmente. Ele vai mal, né, nessa questão de dar o bote. Então ele toma amarelo. Ele chega, ele ocupa, ele tem um vigor ali, mas ele... Vai tirando, ele tem necessidade de morder, mas pode ir tirando. Tanto que hoje, se eu não estou enganado, ele só foi naquela que ele até conseguiu tomar a bola, não lembro se era o Martinelli, enfim, ele consegue tomar a bola. O Martinelli mal, hein? Ou seja, o Martinelli... O João Fluminense passa muito pelo Martinelli. O Martinelli encaixotado toda hora e sem jeito pra jogar. Teve a hora que ele errou um passe pro lado esquerdo, que ele mesmo botou a mão já na cabeça ali, fiz besteira. Um jogo sem o Lúcio e com o Martinelli mal, mina muito as possibilidades do Fluminense. Mina muito. Com relação a esses atletas, a gente falou, o time do Flamengo, ele tem, o melhor elenco da América do Sul. Isso a gente sempre falou, e realmente em termos de elenco, né? Você na quarta-feira, no meio de semana, você tá lançando mão do Bruno Henrique porque você precisa de um cara com essa característica. É isso. Hoje você tá falando da partida do Pedro. Hoje você tá botando o Paquetá pra corrigir que você não tem Pulgar por ali, que o De La Cruz... É muita opção. Na quarta lançou muita opção do Arrasca também. É muita opção, exato. Porque você escolhe quando vai botar o Arrascaeta no jogo. A gente fala do melhor elenco, só que a gente ainda não conseguiu ver esse elenco com todos os jogadores. Claro, isso é quase impossível. Todo mundo à disposição. Mas todo mundo à disposição. Sempre e todo mundo num bom nível. Porque reclamação Plata, tá devendo há muito tempo. Eu achei que o Plata teve a semana boa. Teve uma semana boa. Mim, o Plata teve então, você elogiou o Jardim? Sim. Pra mim, o Plata teve a semana boa. Os caras, eles estão dando indícios sempre de recuperação. Mas foi uma opção, né? Porque era pra ele ter sido expulso. Exato, porque aí ia ter os dedos apontados. Claro, foi salvo. Mas, de fato, ele jogou bem. Ele jogou bem, é isso. A gente tá falando de bola do Plata. Exatamente. Senão a gente não falava de bola do Plata. Então, ele tem um problema muito sério, o Zupa já falou de finalização. É um problema gravíssimo de finalização que ele tem. Mas assim, você começa a ter indícios de que o Plata começa a melhorar. Sim. De repente o Samuel Lino, que, pelo amor de Deus, os caras não são pernas de pau. O Flamengo não se equivocou assim na contratação desses atletas. O Flamengo fez boas contratações, só que de alguma forma as coisas não foram se encaixando. Samuel Lino não é um craque e tal, mas ele podia render mais. Hoje ele já mostrou que ele pode render. Plata melhorou. O Pedro voltando àquela velha fase, voltando. Você começa a ter o melhor desses caras, ou algo próximo do melhor desses caras, é a melhor notícia que o torcedor do Flamengo pode ter, porque tá sempre alguém, 2, 3 ali estão devendo, não tá na melhor fase, tem o Saúl até agora que precisa voltar também. Começa sem os 2 titulares, na teoria, que é o Jorginho e Pulgar, né? Exatamente. E o Jardim consegue ali... São titulares absolutos. Exatamente, consegue ali mexer na equipe. Um sinal de alerta, ao meu ver, é pro Pulgar e pro Carrascal agora, né? Porque a expulsão do Carrascal é besta. Como disse o Jean, beira ali... todo respeito, é idiotice, porque ele entra por trás da tesoura no jogador do Fluminense. E no setor... não era contra-ataque, não ia ser nada. Mas aí ele consegue, de fato, por conta do elenco, como você bem falou, ele consegue ali mexer na equipe, bota o Paquetá meio que pra controlar ali, o Everton Araújo fazendo o primeiro volante, e ele tenta replicar o que ele faz com os titulares, né? O Pulgar fazendo às vezes de terceiro zagueiro, muitas vezes pela direita, né? E o Jorginho é o cara que vai tentando fazer a saída de bola. Ele tenta abrir o Everton Araújo dessa forma, só que o Fluminense também já começa a entender que se pressionasse o Everton Araújo, poderia conseguir roubar a bola. E aí muitas vezes ele começou a inverter, aí mexe no Paquetá. O Everton Araújo vai ser ali, vai proteger o meio campo e o Paquetá baixando, aí você pensa, né? O Paquetá que às vezes era ponta direita, fazendo a saída de bola com os zagueiros. Aí os caras, pelo amor de Deus, olha o que esse cara tá fazendo com a maior contratação
né, da história do Flamengo botando o cara pra sair com os zagueiros. Mas é o Paquetá, como disse o Pedro Ivo, de todo o campista ali. Conseguindo fazer todas as funções do meio-campo muito bem. E hoje, ao meu ver, o jogo passou muito por ele. Ele conseguiu controlar o jogo completamente. Vamos. É isso aí, nação, deixando os créditos mais uma vez para a linha de passe ESPN, que trouxe os melhores momentos da vitória do Flamengo em cima do Fluminense. Uma noite incrível. Uma noite de gala de Pedro, que fez 2 golaços, um de fora da área, de cobertura, e outro de peito. E olhe que ele perdeu algumas oportunidades, né? Teve bola na trave, um gol que foi impedido. Flamengo que jogou muito bem. O próprio Leonardo Jardim, o técnico, disse que no primeiro tempo poderia ter sido 3-4-0 para o Flamengo. No finalzinho, o Alexandre dá um vacilo ali. E aí o Fluminense consegue fazer um gol. Se você olhar para o placar assim, acredita que foi um clássico muito combatido, né? Mas o Flamengo simplesmente amassou o Fluminense. Uma noite espetacular de Pedro. Teve o lance infantil de Carrascal, que teve ali, ele deu uma tesoura no jogador e foi expulso. Mas o Flamengo agora é segundo colocado, 6 pontos atrás do Palmeiras, que empatou com o Corinthians fora de casa. Lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos, ou seja, se ele ganhar o jogo e está atrasado, ele fica 3 pontos atrás do Palmeiras. O próprio Flamengo vai enfrentar o Palmeiras dia 26 de maio, se eu não me engano. Então tem a oportunidade aí de tirar esses 3 pontos, em tese, na teoria, contra o próprio Palmeiras. E o Palmeiras, mais uma vez, esse ano vai entregar o título para o Flamengo. O Flamengo de Leonardo Jardim, muito tático, dinâmico, soube atacar sob pressão, soube recuar no momento certo. Um elenco recheado, porque mesmo sem Jorginho e Eric Pulgar, o Flamengo conseguiu jogar muito bem com o Everton Araújo e Lucas Paquetá como volantes. Uma noite espetacular de Pedro. Plata jogou muito bem, por incrível que pareça, essa semana aí, como destacado pelo comentarista, jogou muito bem essa semana contra o Cusco fora de casa e hoje também. Que peca, né? O que é que ele peca na finalização? Teve um lance que Pedro deu um passe lindo de Pusca, digno de um Dayar, mas ele infelizmente deu mais um passo para frente. Ele dominou, deu mais uma dominada e aí o goleiro Fábio já estava à frente dele. Ele não conseguiu finalizar bem, bateu no peito de Fábio. Mas Pedro, monstro, monstro, monstro. Um pouco discreto a Arrascaeta, até porque Samuel Lino estava jogando muito bem e jogou muito bem. Deu o segundo gol de Pedro, foi um espetáculo. Um passe de 3 dedos de Samuel Lino ali para a área. Ele olha, levanta a cabeça, dá aquele passe ali. Pedro, só com o peito, empurra para dentro do gol de Fábio. O Flamengo jogou muito bem, segundo colocado. O próximo jogo do Flamengo agora é quinta-feira, 21h30, no Maracanã, contra Independente de Medellín, pela Libertadores. Tem tudo a seu favor para ganhar e ganhar muito bem, continuar sendo líder do grupo A da Libertadores. Beleza? Se você é novo, convido que você se inscreva, ative as notificações, curta esse vídeo para não perder nada sobre o Flamengo e também peço que você expresse sua opinião. Pedro merece uma vaga na seleção brasileira? Eu acredito que ele é melhor do que todos os centroavantes que tem ali, centroavante como 9, até mesmo do que o próprio João Pedro. Beleza? Expresse suas opiniões nos comentários. Valeu, nação, abraço, até mais.